Bom, bom dia, meninos, né? Essa é a aula espelho do oitavo ano A, continuidade, aula espelho do dia 4/11. Ela está falando sobre, né, eletricidade, módulo 4, tá? Capítulo 10. Na aula passada nós vimos o que é eletrodinâmica, que é a ciência que estuda o movimento dos elétrons, das cargas elétricas, de maneira organizada e ordenada. E ela é responsável por todos os nossos avanços tecnológicos, como notebooks, baterias, computadores, aparelhos de controle remoto e outros que nós utilizamos no nosso dia a dia. Bom, todo aparelho eletroeletrônico é um circuito elétrico. O circuito elétrico básico, nós aprendemos, ele tem que ter um gerador elétrico, que pode ser uma pilha, bateria ou outro, que vai gerar a diferença de potencial entre carga elétrica positiva e negativa. As cargas elétricas vão sair da carga positiva, serem conduzidas por um fio condutor e chegarem até o interruptor. Vai deixar estar aberto ou fechado. Quando ele está fechado, os elétrons passam pelo sistema, acendem a lâmpada e retornam no fio condutor para a pilha. Então, esse é o circuito elétrico. É o caminho em que os elétrons passam de maneira organizada para funcionar os aparelhos. Aqui, nesse caso, funciona uma lâmpada, mas poderia funcionar seu celular, um liquidificador, qualquer aparelho eletrônico, um carrinho de controle remoto, qualquer coisa. Então, nós aprendemos que o circuito elétrico tem esses componentes, né? Que é uma fonte de energia, que é a bateria, pilha ou bateria, um fio condutor, na maioria das vezes é um fio metálico, um dispositivo, né? Como uma lâmpada ou motor, e utiliza energia elétrica estabelecida no circuito para funcionar. Bom, sobre a condutividade elétrica, existem materiais que são bons condutores elétricos e fazem parte principalmente dos fios elétricos. Entre eles, um dos melhores materiais condutores elétricos são os metais, tá? A gente tem os tipos de metais condutores como o ouro, a prata e o cobre. Eles têm baixa resistência na propagação de elétrons e também têm baixo custo, se for o cobre, né, para a produção de fios. Então, o fio é feito de filamentos de cobre, onde os elétrons vão conduzir dentro desses fios, nessa pista, e por fora deles é colocado sempre um material isolante. O que é esse material isolante? Um material que tem dificuldade na passagem de cargas elétricas. Ele não deixa a carga se mover por ele. É chamado de isolante, tá? Ele protege o fio para que a carga elétrica não passe para fora do fio, não sofra interferência. Ou também as pessoas que coloquem a mão nos fios não tomem choques, tá? Um exemplo desses materiais isolantes pode ser a borracha e o vidro. Eles são péssimos condutores de eletricidade. O circuito elétrico pode estar aberto ou fechado. No momento que ele está aberto, o interruptor, ele não deixa com que os elétrons consigam passar para cá. Ó. O metal não encosta no outro metal. Quando o circuito está fechado, os elétrons conseguem passar por essa ponte, que é o interruptor, e chegar até a lâmpada, fazendo com que ela acenda e fazer o circuito. Então, aberto, as cargas elétricas vão estar todas bagunçadas, porque eles vão chegar lá, não vão conseguir passar, vão querer voltar, e aí uma carga negativa batendo no negativo. Então, quando o circuito está aberto, o fluxo de carga elétrica é interrompido, a lâmpada não acende e fica desordenado, os elétrons ficam desordenados. Quando o circuito está fechado, todos os elétrons passam ordenadamente em fila, os elétrons, pelo circuito de maneira organizada, tá? Então, quando um circuito está fechado e as cargas elétricas vão passando num fluxo organizado, a gente chama de corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons, de cargas elétricas, de maneira organizada, passando por um fio condutor. Então, um monte de elétron passando pelo fio condutor, isso a gente chama de corrente elétrica. A unidade internacional utilizada para a corrente elétrica é a letra I. Izinho minúsculo significa corrente elétrica. E a unidade internacional dela é o ampere, o A.
tá? Existem também subunidades como o miliampere, que é 0,01 ampere. O ampere foi em homenagem ao cientista físico francês André-Marie Ampère. Bom, nós temos também a definição, né, de corrente elétrica. A corrente elétrica ela é determinada pela quantidade de cargas elétricas que passam pela superfície num sentido e um intervalo de tempo. Então, quantos elétrons passam nessa parte do fio aqui por segundo? Isso é a unidade Coulomb, tá? Que é 1 Coulomb por segundo. 1 ampere significa que passa 1 Coulomb por segundo, uma quantidade de cargas a cada segundo pelo fio. A unidade internacional é Coulomb, em homenagem ao cientista francês Charles-Auguste Coulomb, que determinou a lei que rege as forças elétricas, chamada de Lei de Coulomb. Bom, se você observar os aparelhos eletrônicos na sua casa, como o chuveiro e a lâmpada, lá vai ter uma informação escrita nele, que é a informação de corrente elétrica. Você vai ver aqui que no chuveiro tem a informação de 50A, que é os 50 amperes, que é a corrente elétrica que o circuito do chuveiro aguenta, e aqui na lâmpada vai ter 0,27 ampere. Ou seja, o chuveiro ele tem uma bitola de fio bem maior e ele aguenta muito mais elétrons passando por ele a cada segundo do que aqui na questão da lâmpada. A lâmpada só aguenta 0,27, ou seja, menos de 1 ampere. Então, a lâmpada não suporta muitos elétrons passando por ela de uma vez. Se isso acontecer, se você jogar uma corrente de 50 amperes aqui numa lâmpada de 0,27, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai queimar, ela vai estourar. Por quê? Porque o circuito dela não aguenta essa quantidade de ampere. Bom, existem dois tipos de corrente, chamada de contínua e alternada. Em um circuito elétrico, a corrente pode ser estabelecida ou continuamente ou alternadamente. Os relógios na fotografia do lado aí, eles funcionam com corrente contínua ou com corrente alternada, tá? Se você observar, o relógio ele vai funcionar com corrente contínua, porque eles são a pilha. As pilhas e baterias eles fornecem uma corrente contínua, que é um fluxo de carga elétrica que tem sempre o mesmo sentido de deslocamento e a mesma quantidade ao decorrer do tempo. Essas pilhas e baterias servem para controles remotos, relógios, celulares, qualquer aparelho que seja ligado a esse tipo de bateria, até carro. E corrente alternada é aquela que chega na casa de vocês, na tomada de vocês. É um fluxo de carga elétrica que se altera o seu sentido de deslocamento com o decorrer do tempo. A gente vai ter geradores de algumas usinas elétricas, como as hidrelétricas. Então, toda energia que chega na sua casa, que vem da rua para a sua casa, é uma corrente alternada. Para que ela serve? Ligar ventiladores, liquidificadores, lâmpadas, entre outros equipamentos. Nem todo aparelho eletrônico que você liga direto na tomada na sua casa, ele funciona com corrente alternada. Tem aparelhos que precisam transformar a corrente alternada em corrente contínua. É o caso de computadores que precisam de um transformador, é o caso de carregadores de celulares que precisam de um transformador, que eles transformam a corrente alternada da sua casa em contínua para carregar seu aparelho. Bom, a corrente elétrica ela tem alguns efeitos. Quando uma eletricidade passa por um fio condutor, ela pode gerar efeitos como efeito térmico, aquecendo o ambiente, né? Uma utilização desse efeito térmico a gente tem no secador de cabelo. Então, secador de cabelo nada mais é que um motorzinho, uma vituinha que sopra o ar aqui para passar por fios elétricos que se esquentam. Esses fios, essas resistências de fio, chamado de resistor, passa elétrons ali em alta quantidade, e aí isso faz com que isso aqui esquente, e ao se aquecer, né, o ar passa aqui e sai quente. Então, a gente vai ter isso no chuveiro de casa, também como exemplo, de efeito térmico da eletricidade. E também quando você vai carregar seu celular. Você coloca o celular para carregar, passou um tempinho, você encosta no celular e ele está quente, está aquecido. Esse é o efeito térmico
da corrente elétrica. Porque está passando fluxo de elétrons pela sua bateria do celular e a bateria esquenta. Efeito magnético. Existe também a capacidade de produzir um eletroímã, que é quando a eletricidade passa pelo metal e esse metal fica magnetizado, ou seja, ele tem capacidade de atrair metais. É o caso aqui do guindaste e é o caso daquelas portarias eletrônicas que nós temos em casa, que fecha a porta por ímã. Tá? Bom, efeito químico. Efeito químico é quando uma corrente, né, provoca reações químicas ao promover determinadas substâncias. Tá? Quando o carro está em funcionamento, por exemplo, a corrente elétrica que percorre o circuito elétrico contendo a bateria provoca reações químicas que carregam a bateria do carro. Então, reações químicas de carregar a bateria é um efeito químico da corrente elétrica. Efeito fisiológico. O efeito fisiológico nada mais é do que o choque elétrico. É quando passa cargas elétricas pelo corpo humano. Quando isso acontece, as cargas elétricas elas atuam diretamente nos músculos, causando contração dos músculos e nos nervos da pessoa. Por isso que a pessoa sente dor e se contrai todinha quando ela toma um choque. O nosso corpo ele é muito feito com água. 70% do nosso corpo ele é constituído de água. A água é um bom condutor de eletricidade. E dependendo da condição do choque, as pessoas podem até morrer, né? Então é muito importante ter avisos assim de alta tensão, mostrando que não pode se, né, ter acidentes, encostar em fios de alta tensão, porque a eletricidade que passa por eles pode levar a pessoa à morte. Bom, façam o exercício, meninos, dessa página aí, da página 210, 211, para que na próxima aula a gente execute a correção deles, tá? Então, façam aí esses exercícios para na próxima aula a gente fazer a correção. Então, até o nosso próximo encontro aí, meninos. Nossa próxima aula.